Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Obrigado, João. Pastor Lucas Gouveia, pela recepção. Meu muito obrigado. Juízes, por favor, capítulo 5, meus irmãos. O versículo 1 diz assim: E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Versículo 7, por favor. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei. Por mãe em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto. 31, por favor, e último. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Glória a Jesus. Tomai o vosso assento, por favor, queridos. Eu trago aos irmãos a paz do Senhor da minha esposa, missionária Luana, como também do nosso pastor Darlan, pastor presidente ali da ADC, onde eu congrego. Eu quero apresentar aos irmãos 2 temas em livros da minha autoria. Eu tenho um livro que eu já trouxe aqui, Princípios da Liderança de Paulo. E tenho um outro livro, o último livro que lancei, Além dos Sonhos, aprendendo com José que sonhar não é suficiente. Estará disponível depois da pregação. Se os irmãos quiserem adquirir, procurem-nos, por favor. No livro dos Juízes, nós temos ministérios emergentes. É aquele que Deus levanta com um propósito específico em um tempo específico. No livro dos Juízes nós temos uma vida espiritual de gangorra, como as ondas do mar, uma hora em cima, outra embaixo. Quando as coisas estavam bem, Israel dava glórias e honra a Baal, aos falsos deuses. Quando o negócio apertava, eles lembravam-se de Jeová. E os ministérios emergentes eram um período em que Deus escolhia algumas pessoas para, através de sua coragem e capacidade bélica, ou seja, capacidade e estratégia de guerra, livrar Israel das mãos dos inimigos que destruíam as riquezas de Israel, suas plantações, suas casas, seu gado. As nações vizinhas odiavam Israel, porque Deus deu aquela terra para Israel e expulsou as nações que dominavam as riquezas da terra. Mas Israel precisava manter-se fiel à aliança.
E quando eles quebravam a aliança, como punição, Deus permitia que os inimigos viessem e os humilhasse. Mas aí Israel clamava, e Deus é fiel com a sua palavra. O que ele disse no Êxodo, capítulo 14, versículo 14, a Moisés, quando o povo havia saído do Egito, ainda é verdade. Clamem, e eu vou pelejar por vocês. Israel clamava, e pela sua misericórdia Deus pelejava por eles. Em um desses processos de desvio e clamor, Deus levanta uma mulher chamada Débora, que também era profetisa. O texto faz questão de dizer que ela era casada, mulher de Lapidote, profetisa, e julgou Israel nesse tempo. Juízes 4:4. Que tempo? O tempo do versículo 3. Os filhos de Israel clamavam, porquanto esse ele aqui é Jabim, um rei que tinha 900 carros de ferro, que quando vinha contra Israel, a terra tremia. Seus 900 carros de ferro eram como canhões, tanques de guerra, que fazia com que os israelitas temessem diante da força bélica daquele exército. A terra literalmente tremia, e tu imagina o barulho. O barulho era uma estratégia de guerra. Gideão usou essa estratégia, barulho, gritai, no último dia que rodearam a muralha de Jericó. Josué com Jericó e Gideão com os midianitas, quebrando cântaros e acendendo tochas. Tanto Josué, no capítulo 6, vai vencendo os inimigos. Gideão, no capítulo 6 de Juízes. Se você já estudou um pouquinho, ou assistiu um filme épico, o Império Otomano. Os otomanos, quando foram derrubar uma cidade romana, o Império Romano, que era o último, diz a história, que demoraram 23 anos de tanta tentativa para destruir aquela cidade. A estratégia dos otomanos foi fazer barulho, tocando tambores, e isso confundia os soldados que já estavam cansados. Então, a estratégia de Josué contra Jericó, a estratégia de Gideão contra os midianitas, é usada por Jabim pelos seus carros de ferro, 900 carros de ferro, fazendo com que o povo temesse a presença do seu exército. Josué 2, Juízes 6 e agora Juízes 4, o barulho dos 900 carros, o barulho do exército faz temer o inimigo cercado. Então Israel clama, mas eles foram oprimidos por 20 anos, está escrito no versículo 3 do capítulo 4, 20 anos, e a minha versão diz, os oprimia violentamente. Nesse tempo, Débora é profetisa, fala pelo Espírito de Deus, ouvindo Israel e dando-lhes palavra de esperança. E no espírito de profecia, Débora chama Baraque, que é o capitão do exército de Israel, e faz-lhe uma pergunta confrontadora. A pergunta está no versículo de número 6. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Israel, da tribo de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E ela continua a profecia: atrairei para ti, para o ribeiro de Quizon, a Sísera. Sísera era o capitão do exército do rei Jabim, que tinha 900 carros de ferro.
E Débora está dizendo a Baraque, capitão do exército de Israel: se você já tivesse se levantado como eu já ordenei, eu já teria atraído os inimigos ao ribeiro de Quizon. E agora mais uma vez a promessa é ratificada. Quem me ouve diz amém. A promessa é ratificada dizendo: eu os atrairei. Aí Baraque diz no versículo 8, ao mesmo tempo que ele reconhece a autoridade nela como juíza, pois era um ministério emergente. Isso aqui não estabelece a mulher como autoridade na igreja. O que nós temos hoje, a confirmação que temos no Novo Testamento, é um ministério complementar. Ao homem Deus deu a autoridade, à mulher Deus deu a qualidade. Amém? Aleluia, irmãs? Porque as feministas não suportam isso. Então, nesse período emergencial, ele reconhece a autoridade profética que Deus deu a ela, mas também ele oh meu Deus, ele reage não como um varão, mas como um vagarão. Não assume uma postura máscula, de macheza, outra palavra que as feministas não gostam. Macheza, eu não disse machismo. Quem se vale do machismo tem que humilhar a mulher para provar que é alguma coisa. Quem prova não é. Quem exerce a macheza usa a capacidade que tem para proteger a mulher que Deus lhe deu. Aí Baraque diz para ela no 8: se tu for comigo eu vou, se tu não for eu não vou não. O cabra está chamando a mulher para a guerra, está chamando a mulher para meter a espada na mão e encarar os 900 carros de Jabim. Baraque, pelo amor de Deus. Aí as feministas, porque tem crente que se diz feminista, não sei onde. Aí as feministas que gostam de textos isolados, porque não conseguem fazer uma interpretação de texto, lendo isso aqui, tá vendo? O capitão tá olhando para a mulher e tá dizendo: eu só for se tu for, porque ele sabe que ele não é nada sem ela. Só que Débora não tinha essa visão que é implantada na mente de algumas mulheres de um modo distorcido. Quando ele diz assim: eu só vou se tu for com eu. Olha a resposta dela no versículo 9: certamente eu vou contigo, mas a honra da jornada não vai ser tua, e vai ser divulgado que Deus deu vitória a Israel pelas mãos de uma mulher. O que ela está dizendo é: a honra era para ser tua, macho. Já que tu não está agindo como capitão, como líder, como cabeça, eu tenho que me levantar. Vai. A honra não vai ser tua, mas ela vai dar moral para ele, porque ela é crente. Aí ele convocou Zebulon, Naftali, subiu com 10 homens, do jeito que ela profetizou. Ele respeita o ministério dela e partiu para o local onde Débora falou que Deus ia trabalhar. Versículo 10: e Débora foi com ele. Para quê? Para orar, profetizar, interceder. E resumindo, versículo 14: o exército está no local preparado. Débora olha para ele no versículo 14 e diz: levanta, esse é o dia que o Senhor entregou Sísera na tua mão. O Senhor já foi na tua frente. Aí ele desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. Versículo 15: o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro, fugiu a pé. Aí, irmão, para onde que esse cabra vai? Para a casa de uma mulher. Quando ele chega na porta dela, parece que Sísera, o capitão do exército de Jabim, eu preciso explicar tudo isso para a gente chegar lá no capítulo 5, tá? Tinha alguma amizade, alguma aliança, algum acordo, quem sabe financeiro. Aí ele vai para a casa de Jael, no versículo 17, fugindo de Baraque. Quando ele chega na casa de Jael, Jael faz parte do povo de Deus. Aí quando Jael encontra Sísera na porta da tenda, ela diz: entra, meu senhor.
Aí ele, com medo de Baraque, ele vai entrar na tenda de Jael. Nem pergunta se o marido está lá, cabra antiético, né? Aí entra na tenda, porque se você já leu Gênesis 18 e Gênesis 24, você percebe que Sara tinha a tenda dela, Rebeca tinha a tenda dela. Se tu já leu as brigas de Raquel com Lia, cada um tinha a sua tenda. Aí uma falava: hoje Jacó vai vir na minha tenda. Aí a outra: eu pago para amanhã ele ir na minha tenda. Então cada uma tinha a sua tenda. Não sei se vocês assistiram aquela série The Crown, a coroa, a história da rainha da Inglaterra. Alguns momentos que o filme mostra o quarto separado da rainha e do príncipe. Ele era príncipe, o marido dela? Tem um negócio lá, tem um título dele lá. O que importa é, cada um tinha a sua cama, tinha seu quarto. Aqui no Brasil isso não dá certo mesmo muito não, né? As irmãs mandam ir pro sofá. A gente volta para a cama na madrugada. Mas cada um tinha a sua tenda. Então ele entra na tenda onde está Jael. E ela diz: entra, meu senhor. E ele entrou na sua tenda, ele entrou na tenda de Jael, da esposa do Heber. Aí ele diz assim no versículo 19: Sísera, fugindo de Baraque, Deus destruiu o exército inimigo, só sobrou o capitão, que é Sísera, perna para quem tem. Aí ele diz assim: me dá água. Ela: olha, água não, tá, vou buscar água. Aí ela traz leite para ele e o cobriu. Esse cobriu aqui parece que ela joga um cobertor, porque o cabra está correndo, suado, vai se cobrir. Esse cobriu aqui pode ser que ele tenha tentado se esconder, ou ele pega esse cobertor e o transforma em um travesseiro. Ele está cansado. Aí ele fala para ela no versículo 20: fica na porta da tenda, se alguém vier e te perguntar se tem alguém aqui, diga que não. Entre na casa dos outros e ainda manda os outros mentir. Aí ela: tudo bem, é período de guerra. Ela diz: chá comigo. Vai do lado de fora. Olha essa mulher. Vai do lado de fora, tomou uma estaca da tenda. As feministas não gostam, mas tem que falar. Então tá bom. Eram as mulheres que firmavam as estacas das tendas. O camarada estava... Teve um irmão aí que disse: eita glória. O camarada está dentro da tenda, sustentando a tenda na parte interna, e ela aqui fora, ó. Tá, tá, tá. Habilidade. Quando o inimigo de Israel está dentro da tenda, tomou um leitinho e está protegido, ela pega a estaca, entra na tenda, vem bem aqui nele, versículo 21. Uma só. Tu lembra da conclusão da profecia de Débora? Versículo 9, se puder projetar. Eu gosto quando projeta. Bom que o pregador fica preso no texto e a igreja está acompanhando. Eu estou vendo se tu está pregando Bíblia. Olha a profecia, a conclusão da profecia de Débora. Eu vou contigo, mas não será tua a honra da jornada, pois a mão há acraseado. É como se fosse a mão de uma mulher Deus vai entregar Sísera. Ah, meu Deus! Quem sabe Baraque olhou para ela e disse: está se achando, hein? Só que a profecia dela não é sobre ela. A profecia dela era sobre... Nem as irmãs deu glória, eu vou... A profecia dela não é sobre ela, é sobre Jael. Nem ela sabia. Às vezes Deus te usa, mas não é para tu, é para outro, é para alguém. Tem gente que nem sabe, mas através da igreja uma palavra é liberada e a bênção alcança aquela pessoa. Deus não faz Débora profetizar para si mesma, Deus faz Débora profetizar sobre outra, para confortar o coração de Baraque, para que Baraque tenha atitude. Mas como ele não tomou a atitude correta, a honra foi dada a uma mulher.
do jeito que a profecia foi falada, aconteceu. Essa é a história. Quem entendeu a história diz amém. Versículo 23. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim diante dos filhos de Israel. Assim como Baraque tomando atitude, indo lá para o rio, para o ribeiro, com 10.000 homens, os homens foram atraídos, os inimigos foram atraídos, aconteceu alguma coisa que os 900 carros de ferro se deram mal, e daqui a pouco a gente vai ver isso no canto de Débora, e Jael pegou a estaca e tome na fronte do Sísera. Aí, quem chega no versículo 22? Baraque. Quando chega Baraque, Jael vem na porta no versículo 22 e diz: vem, eu vou te mostrar onde ele está. Aí quando ele chega, está lá o camarada morto com o negócio enfiado na cabeça. Aí Débora vai cantar. Débora vai cantar. Débora vai adorar. Débora vai louvar. Aí ela chama Baraque, capítulo 5, versículo 1. Cantou Débora e Baraque. Se o nome dela está primeiro, é porque ela inicia novamente. Ei, meu Deus, um dia eu vou pregar só para homens, descer a porrada em Baraque. E aí, lá vai Débora. Por quê? Porque é Débora que está puxando a fila toda. Bora cantar, macho. Bora cantar. Então bora adorar. Bora adorar. Então você tem mais detalhes da guerra, eu vou falar e você completa, tá bom, Baraque? Tá bom, Debinha, tá bom. Então bora cantar juntos, bora. Não se sabe a melodia do canto, mas se tem a letra. Até porque numa música é o que mais importa. A letra do cântico, a letra da gratidão está aqui. E se o Espírito de Deus inspirou o autor a registrar o cântico de Débora, logo o cântico de Débora, como o cântico de Maria, como o cântico de Moisés, como o cântico de Paulo, como o cântico dos anjos, se está escrito, é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, tem verdades para nós. E a primeira lição do canto de Débora para nós é a voluntariedade. Ela não brinca com isso, ela valoriza a voluntariedade no exército de Israel, que veio encarar o exército de Jabim. Versículo 2: louvai ao Senhor pela vitória dada a Israel. Por que, Débora? Porque o povo se ofereceu voluntariamente. Quando ela fala sobre os líderes, versículo 9: meu coração, quem sabe é ela ou Baraque aqui, meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Deus é glorificado pela minha atitude na igreja onde congrego. Deus é glorificado pela minha atitude, pelas minhas obras. Ou eu sou daqueles crentes que dizem assim: eu só faço se Deus tocar. Irmão, vamos ajudar um missionário. Irmão, vamos ajudar uma construção. Irmão, vamos fazer aquele projeto. Igreja, vamos abraçar aquela obra. Só se Deus tocar, porque se Deus não tocar, o homem não manda em mim. Eu entendo. Eu chego para alguém. Falo assim: ó, irmão, Deus me tocou, tecladista, para te dar essa oferta para tu. Ele vai dizer: ô, benção, que glória. Ele vai lá prestar atenção nas minhas palavras, ele quer a benção. Mas eu vou repetir: Deus me tocou para eu te dar essa oferta. Se Deus não tivesse tocado, eu não teria dado. Deu aleluia porque quis. Tu acabou de dizer que é ruim. Quando eu digo que eu só faço se Deus me tocar, eu estou dizendo que minha natureza é má. Quando eu consigo trabalhar no seu reino sem visar a mim mesmo, mas enxergar o outro, cuidar do outro, ajudar o outro. 2
2 Coríntios 12:15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Voluntariedade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é primogênito, é unigênito. Ele é primogênito na ressurreição. Ele puxa a fila dos que ressuscitarão para nunca mais morrer. Mas antes de morte e ressurreição, ele é unigênito. Ou seja, Deus deu o Filho que não tem outro como ele é inigualável. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho nasce na voluntariedade da divindade de 3 pessoas, na voluntariedade da Trindade em me salvar. A voluntariedade está no centro do Evangelho, irmão. Eu sei que você faz coisas na obra de Deus que parece, mas o sentimento é esse, parece, mas o sentimento é que ninguém viu, mas parece que ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe, mas Deus vê, Deus viu, Deus sabe. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo disse: por causa disto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Débora está louvando a Deus pela voluntariedade de quem se levantou para lutar contra o inimigo de Israel. Segunda lição do canto de Débora e Baraque é a maternidade espiritual. Versículo 7. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Sabe o que é cessar as aldeias aqui? Por causa do versículo 6. Nos dias de Sangar, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Sabe o que é isso aqui? Quando Israel era oprimido, os bandidos, os valentões, iam para as ruas e proibiam Israel de caminhar nas ruas normal, toque de recolher. Mandavam em tudo. As aldeias de Israel se esvaziaram. Ficou um silêncio na nação. Ninguém mais trabalha, as crianças não brincam, ninguém tem mais paz. Tiraram o movimento do povo de Deus. Aí Débora diz: isso aconteceu até quando eu me levantei por mãe, até que eu tive uma atitude de mãe. Ela está dizendo: eu me levantei para ver Israel crescer, porque toda mãe tem um desejo de ver seus filhos crescerem. Eu me levantei para cuidar, porque a maior simbologia no coração de uma mãe, do coração de uma mãe, é o amor que cuida, é o amor que zela, é o amor que protege. E nós precisamos, irmãos, dessa inspiração em nós. A igreja precisa voltar a ser mãe. De que modo, pastor? Primeiro, gerando filhos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, Paulo disse: eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus. Você, em Jesus aqui é em comunhão com Jesus. Você gera filhos para Deus quando você anuncia o Evangelho. E sabe o que é o Evangelho? Nascimento, pregação, morte e ressurreição de Jesus. Está chegando o Natal. Comece evangelizando pelo menino Jesus, mas não se esqueça de falar das pregações do homem chamado Jesus, porque tem gente que ama o bebê, a Estelinha, os bichinhos, mas quando fala das pregações de Jesus, o homem Jesus, aí não dou conta não, aí não. Então você não pode amar o Cristo que se fez bebê se você não tem disposição de pregar a mensagem do Cristo que se fez homem.
É assim que geramos filhos para o Evangelho. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, Paulo dizendo, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo que cada vez que ele pregava para que aquele povo se convertesse, ele sentia uma dor. De novo eu sinto dores de parto. Ele está dizendo que doutrinar a igreja, instruir a igreja, aconselhar as pessoas, exortar as pessoas, trazê-las de volta para o caminho da salvação, tem que gerar em nós dores de parto. E a mãe sabe o que é isso. É agonizante, é doloroso, mas quando ela vê o fruto, ela se alegra. Foi o que Jesus disse em João 16, 21. A vida de vocês será semelhante à alegria de uma mulher em trabalho de parto quando seu filho nasceu. A sua aflição dá lugar a uma alegria imensa por ter vindo ao mundo uma criança. Ou seja, a igreja tem muito trabalho para cuidar de gente, para zelar das famílias, para se equilibrar entre a modernidade e a nossa raiz. Modernizar sem mundanizar. A igreja sente dores em não abrir mão dos princípios que regem nossa fé. Mas quando a gente observa aquele que era caído, levantado, aquele que estava longe, perto de Deus, aquela família que estava se destruindo, agora está restaurada, a dor de parto se transforma em alegria. Que Deus nos levante com coração de mãe, simbolicamente falando, que aprendamos a cuidar de gente. Jesus veio como gente, andou entre as gentes, subiu para o céu como gente e vai voltar para arrebatar a gente. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais bênçãos teremos e seremos para as pessoas. Por que ela se levanta como mãe? Porque ela vê Israel como uma família. E quanto maior a família, escute isso pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Quanto maior a família, mais problema nela terá. Eu não aguento mais essa família. Mas não aguenta ficar uma semana sem essa família. A terceira lição do canto de Débora e Baraque é comunicação alinhada, versículos 10 a 12, acompanha comigo. Ela está tão feliz, ele também está tão feliz com aquela vitória, que eles dizem no versículo 10, vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, chique e rápida, vós que assentais em juízo, ela está falando com os legisladores, os juízes, vós que andais pelo caminho, ela está falando você que não tem transporte, não tem jumenta, nem jumento, falai disto, me ajuda por favor, eu sei que é chato, mas é pedagógico, falai disto, disto o que? É pergunta retórica, deixa comigo, disto o que? Da vitória, do livramento, do milagre, do poder de Deus. O que ela está dizendo é, gente, Israel, igreja do Senhor, vamos alinhar a comunicação. Os líderes, os liderados, os ricos, os pobres, falem disto. Versículo 11. De onde se ouve o estrondo dos flecheiros, ou seja, vocês que estão treinando para a guerra, entre os lugares onde se tiram águas, mulheres que como Rebeca e como a mulher de João 4 vão tirar água, como Raquel vão tirar água para o rebanho, quando tiver do poço, não faz fofoca não, fala do que aconteceu aqui hoje. Não fala das fraquezas de Israel não, não fala das nossas derrotas não, não fala
fim, mas não fala das vitórias do inimigo, mas fala que Deus pelejou por nós, fala que Deus cuida de nós, aleluia. Ela está dizendo: divulguem que Ele é poderoso, que Ele é grandioso. Alguém está entendendo essa palavra? Anunciem, aleluia. Falai das justiças do Senhor, falai do que Ele fez nas aldeias em Israel. Comunicação alinhada, a igreja precisa disso. E aqui eu preciso aplicar para a minha geração, porque através da internet eu não estou pregando só para vocês. Como pastores que me escutam aqui, professores de teologia, professores de escola dominical, estudantes de teologia, como é que a gente faz para alinhar a comunicação de cantores e pregadores? Só tem um método pelo qual a gente consegue alinhar a canção e a pregação. Qual é o método, pastor? A Bíblia, meu Deus do céu. Se o cantor abrir a Bíblia e o pregador abrir a Bíblia, a comunicação estará alinhada. O cabra vai cantar, e aqui, claro, eu vou defender o meu grupo, na brincadeira, né? Aí o cabra vem cantar: Jesus é um cara legal, lá lá lá, lá 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 lá. Ele é o meu brother legal, ele é um cara legal, não é. Aí vai eu pregar: Jesus não é um cara legal, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele é o Criador do céu e da terra. No outro dia, bomba, polêmica, pastor Eliseu envergonha fulano. Aí vem os net crentes, se acha, misericórdia, que isso, cadê o amor? Não julgueis, não julgueis, não julgueis. Aí eu pergunto, com a Bíblia aberta: Jesus é um cara legal ou é soberano? Ele é um cara legal ou é santo, santo, santo? Ah, irmão, a palavra vai alinhar a nossa comunicação. A palavra. Abre a Bíblia e definir. É só abrir a Bíblia que tudo fica alinhado. Não, pastor, mas não tem como. Tem uma coisa que não tem como para alinhar. Não tem como alinhar. Nós temos o calvinismo e nós temos o arminianismo. Como é que faz para alinhar? Dá para alinhar, dá para alinhar. É por isso que calvinistas pregam em nosso meio. E tem assembleanos que pregam no meio deles. Mas a quantidade deles que pregam em nosso meio é assim, e o nosso é assim. Mas tem. Por quê? Porque dá para alinhar. O que calvinistas e arminianos creem? Salvação só pela graça, só pela fé na obra de Cristo Jesus. Só Jesus salva. Alinhou a comunicação. O que o calvinista faz de joelho? Ó Senhor. O que o arminiano faz de joelho? Perdão. O arminiano vai orar e diz: ó Senhor, Tu manda em tudo, Tu és soberano, adorado sobre todas as coisas. E quando vai pregar, quer Jesus, vem, não quer, tchau. Escolhei hoje a quem servais, o Senhor ou Satanás. O arminiano de joelho, Deus determina tudo. De pé, venha, faça a sua escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. E o calvinista de joelho, irmão? Ó Senhor, eu estou aqui de joelho na tua presença. Ele não disse que foi Deus que ajoelhou ele. Ele dizia, ele se ajoelhou, ele já escolheu ficar de joelho. Mas quando ele prega, ele diz, é só Deus que determina, é só Deus que manda. Mas dá para alinhar. Ambos, de joelhos ou pregando, sabem que os homens são responsáveis e que Deus é soberano. Aí tem outra discussão aí na internet.
Pré-tribulacionismo, mid e pós-tribulacionismo. O pré diz: olha, a igreja vai antes da tribulação. O pós diz: olha, a igreja só vai depois da tribulação. E o mid diz: Jesus vem no meio da tribulação, e aí a gente vai passar por uma lutinha e depois a gente vai. Aí você me pergunta: pastor, tem como alinhar isso? Tem. As três visões só afirmam uma coisa: Jesus vem e a gente vai. Nisso a Bíblia é clara, sim ou não? Para pregar o evangelho, para conquistar vidas, se abrimos as escrituras, a gente consegue alinhar a comunicação. O julgamento. 10 minutos e eu tomo assento. O julgamento é mais uma lição no cântico deles dois. Olha só, versículo, eu vou ler a partir do 14. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque. Depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram legisladores de Zebulon que levaram a cana do escriba. Ela está colocando a característica de cada tribo que ajudou Israel e que não ajudou. 15. Os principais de Issacar foram com Débora. Aqui já deve ser Baraque falando. E como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Rúben foram grandes as resoluções do coração. 16. Porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos. Rúben não quis ajudar Israel na peleja. Rúben quis ficar inspecionando o gado. 17. Gileade ficou além do Jordão. Dan, por que você se deteve nos seus navios, observando suas riquezas? Aser se assentou na beira dos mares. Eu vou lá para a guerra, vou ficar na beira do mar, junto às suas baías. Mas Zebulon, 18, é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali. Vieram os reis, pelejaram os reis de Canaã, junto às águas de Megido, mas não arrancaram de nós nenhuma prata. Diga aleluia, irmão. Ela reclama de quem não veio. Efraim está lá, Benjamim está lá, Zebulon, Naftali, Issacar. Só que Rúben ficou dividido. Vou, não vou. Gileade ficou de longe. Dan, Aser não quiseram interromper seus negócios. Versículo 17. E você diz: cada um tem o direito de escolha, se quer ajudar a obra ou não, se quer evangelizar com a igreja ou não, se quer ajudar a obra de Deus ou não. Então tem tribo que vai e tem tribo que não vai, e acabou, e cada um cuide de sua vida. Nananina não. Se você carrega o nome de Deus, se você faz parte do corpo de Cristo, você não tem essa escolha. Se a igreja está guerreando, você tem que guerrear. Se a igreja está em campanha de oração, você tem que orar. Se a igreja está com um alvo estabelecido, acompanhe ou vaza dela. Qual o perigo disso? Versículo 23. Eu não estou inventando, eu estou tirando os princípios do texto. Porque tem coisa aqui que foi só para Baraque e para Débora e não para nós. Mas tem coisas aqui que são princípios que são repetidos no Novo Testamento. Versículo 23. Amaldiçoai a Meróis, diz o anjo do Senhor. Severamente amaldiçoai aos seus moradores. Por quê? Porque não vieram ao socorro do Senhor, em socorro dos valentes do Senhor. Quem não veio socorrer o povo de Deus na guerra? Um anjo do Senhor, depois da guerra, olhou para Baraque, olhou para Débora, olhou para Israel e disse: maldição a quem não ajudou
o povo de Deus em suas guerras. Não é Débora que está amaldiçoando, não é Baraque que está amaldiçoando. O anjo do Senhor disse: maldição, ausência de bênção em quem não se entrega à batalha da igreja. Se você acha que está tudo bem e que a igreja não tem nada a enfrentar, você está debaixo do juízo do versículo 23. Agora, que coisa linda é a palavra e a obra de Deus. Versículo 23, me ajude e diga: maldição. Agora olha o versículo 24. O mesmo cântico que diz: maldição para quem não veio em socorro dos valentes do Senhor. O versículo 24 diz: bendita seja entre as mulheres Jael. Maldição a quem não vem ajudar a obra, a quem não socorre a igreja, a quem não luta com a igreja. Bendita seja aquela que se ergueu, que se levantou para ajudar a obra do Senhor. Deus estabelece a maldição sobre os covardes e a bênção sobre os corajosos. As irmãs estão preparadas para dar glória a Deus? E os varões também, porque eles são gratos a Deus pela vida delas. Só 2 mulheres foram chamadas assim na Bíblia: bendita. Só 2 mulheres receberam essa palavra bendita na Bíblia. Uma matou o inimigo, a outra gerou aquele que venceu o nosso maior inimigo. Uma feriu o inimigo na fronte, a outra gerou aquele que esmagou a cabeça. Conforme profetizado em Gênesis 3:15, da semente da mulher nascerá um, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele ferirá, humilhará, destronará, esmagará a tua cabeça. É Jesus o vencedor na cruz. Jesus que despojou os príncipes das trevas e nos deu vitória. O mesmo texto que diz: maldito, sem a bênção, sem a palavra da prosperidade, quem não ajuda a igreja. Bendito aqueles que se levantam em socorro da igreja. Eu sinto a presença de Jesus aqui. 2 coisas focam no meu coração enquanto eu prego essa palavra. Primeiro é: cante. Cante o que Deus fez. Conte as bênçãos. Canta que Ele é grande, que Ele é digno, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é eterno. Cante. Veio mais uma coisa na minha cabeça aqui para a gente concluir. Segundo, ajude a obra com o que você pode, no que você pode. Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. A igreja precisa de você. Aqui ninguém é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. Tem algo em você que pode ser uma bênção para a igreja. Pode ser simples a sua ajuda, mas vai ajudar a obra e vai ser para a glória de Deus. Trabalhe, ajude, coopere. Terceiro, vou perguntar só para quem está ligado, mas eu quero te ouvir, pelo amor de Deus. Débora no cântico reclamou de quem não veio, sim ou não? Sim, ela falou das tribos que não vieram. Vou perguntar de novo: Débora e Baraque reclamaram de quem não veio, sim ou não? Mas ela agradeceu por quem veio, sim ou não? Então para de focar em quem não vem. Para de focar apenas em quem não faz. Para de focar apenas em quem não presta. Porque onde tem aqueles que nada fazem, tem aqueles que se esforçam o máximo para fazer o que podem. Onde tem o Judas que nega, que trai, o Pedro que nega, tem o João que volta para a cruz. Tem o Pedro que mesmo negando, ouve a voz da restauração e Jesus o levanta. Que Deus nos dê equilíbrio na nossa visão nessa noite sobre igreja. E esse cântico termina com uma oração. Ela diz: assim, Senhor. Ela está orando no versículo 31. Assim, Senhor, assim como assim. Voluntariedade, disposição,
defesa dos teus princípios, sem focar apenas em quem nada faz. Assim, Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Se o povo de Deus fizer assim, o que Débora e Baraque cantaram, todos os inimigos de Deus perecerão. Aleluia! Mas não acabou. Ela conclui, porém, esse porém é em contraste com os inimigos de Deus. O que ela está dizendo no 31 é: Senhor, os seus inimigos vão perecer, os seus inimigos vão se acabar, os seus inimigos serão destruídos, mas quem te ama vai brilhar como o sol na sua força. Aleluia! Os que amam ao Senhor brilharão como o sol na sua força. Então, quando Apocalipse capítulo 2 diz assim para nós: eu tenho algo contra ti. O que, Senhor? Você deixou teu primeiro amor. Não é que Deus é mau, é que Ele quer te fazer brilhar. E você só pode brilhar se você amá-lo. E quem ama a Deus ama a igreja. Quem ama a Deus ama o corpo de Cristo. Ama Cristo, o cabeça da igreja. Fica em pé dando glória a Jesus. Senhor, obrigado pela sua palavra. Senhor, obrigado pelo cântico de Débora e Baraque. Dá-nos espírito voluntário. Senhor, peleja em nosso favor. Nos dá coragem para abraçar a causa da igreja. Vencer o mundo, o pecado, o diabo, a carne, pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Temos homens e mulheres aqui cheios de Deus para nos instruírem, para nos auxiliarem, para nos levarem à comunhão do Senhor e para alinharmos a nossa comunicação. Nos ajuda a abrirmos as Escrituras para aprender contigo, para aprender a tua palavra. Nossos cânticos e pregações serem bíblicas, cristocêntricas, pregando e cantando o verdadeiro Evangelho e atraindo vidas para o seu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se houver alguém aqui que quer fazer parte do grupo dos que amam o Senhor, se houver alguém aqui que está sentindo na sua alma o desejo de fazer parte do exército de Deus, que abraça a causa de Cristo, a causa do Evangelho, eu quero orar por você. Essa que eu estou falando aqui agora, é você que se afastou do Evangelho, mas nessa palavra de alguma forma o Espírito Santo está te atraindo. Você se afastou, você se entristeceu, você se abateu, ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer entregar sua vida para Ele. Você sente o Espírito te tocar, te atrair, te chamar. A igreja está aqui para ser uma bênção para a sua vida agora. A igreja é mãe que vai profetizar a vida. A igreja é mãe que vai profetizar a vida, orando por você. Então eu quero perguntar se há alguém aqui hoje, agora, que quer entregar sua vida para Jesus. Você se afastou, mas quer voltar para papai. Você nunca confessou Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você quer confessá-lo. Quer ser capacitado pelo Espírito Santo, como foi Débora e Baraque, para vencer as guerras em nome do Senhor e fazer a diferença na obra do Senhor. Onde está a primeira pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus hoje, que recebe Cristo e a sua palavra como canal de bênção, restauração e transformação para a sua vida? Se temos alguém, nos dê um sinal e a gente ora por você. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Jesus disse que se Ele, o Filho, te libertar, verdadeiramente você será livre. Se o Espírito te atrai, não resista o Espírito de Deus. Se a palavra alcançou o seu coração, venha para Cristo. Ele ama você. Através dessa mensagem Ele prova o amor dele pela humanidade, pela sua igreja. Ele quer te alcançar com esse amor. Pastor, por que tu estás insistindo? Porque eu sei que o diabo insiste em destruir sua vida, em destruir sua alma. E a igreja também insiste para ver Cristo transformar a sua vida, restaurar o seu ser. Se não temos, igreja do Senhor, levante a sua mão, por favor. Igreja do Senhor, levante a sua mão. Diga: Deus, sustenta-me com espírito voluntário. Desperta-me como mãe espiritual, que gera filhos espirituais, que cuida e faz crescer os que estão perto de mim. Diga: Senhor, não me deixa focar apenas nas traições, em quem não vem e nada faz. Desperta-me para que eu vá e faça o que ninguém faz. Diga: tem misericórdia de mim. Não quero fazer parte do grupo dos inimigos. Eu quero brilhar com aqueles que te amam. Quem pode dar glória a Deus por isso? Louve a Jesus, louve a Jesus, adore a Jesus.